preços da soja na Bolsa de Chicago começaram a sexta-feira em campo positivo, mas foram perdendo força e fecharam no vermelho nessa sexta-feira, fecharam com leves baixas e consolidaram uma semana que foi, além de mais curta, negativa para as cotações em Chicago. Isso teve um reflexo claro na formação dos preços aqui no Brasil também. O que motivou essa movimentação de baixa é o que a gente vai entender agora numa entrevista com o Luiz Fernando Gutierrez, analista das Safras e Mercado, que fala conosco direto do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos. Luiz, tivemos uma semana que foi um pouquinho mais pesada para os preços em Chicago. O mercado está enxergando alguma novidade ou a safra nova dos Estados Unidos se desenvolvendo aí com boas perspectivas foi o principal driver aí para essas baixas registradas nesses últimos dias? Pois é, Carla, fazia um tempo que a gente não viu um mercado negativo, né? A gente vinha aí de semanas consecutivas de mercado firme, né? Com ganhos acumulados e tudo mais, principalmente ao longo do mês de maio, né? Muito disso foi em cima, né, dos ganhos, foi em cima de especulações, primeiro com o clima americano, depois com possíveis perdas aqui no Rio Grande do Sul. Obviamente a gente está ainda analisando isso, então naturalmente a gente vai ter que reduzir um pouco o potencial da produção brasileira. Questões envolvendo greves na Argentina, um menor ritmo de vendas dos produtores argentinos, enfim. Foi um mês bastante especulativo, muito mais em cima de questões da América do Sul, que estão saindo do foco, na verdade. Nesse momento do ano já não é muito comum o mercado dar muito peso para questões envolvendo a América do Sul, porque o foco do mercado, né, principalmente a partir do início de maio, ele se volta para a safra americana, que está sendo plantada. Mas foi um mês positivo em cima disso, em cima de especulações. E agora, mais para o final do mês, ou nessa semana especificamente, o mercado voltou a colocar na conta, digamos assim, de uma forma um pouco mais importante, né, o grande fator que é a safra americana. E com relação à safra americana, como tu colocou, ela voltando ao foco aí, não tem por que a gente falar em nada diferente nesse momento do que não uma safra cheia nos Estados Unidos, né? Pelo menos por enquanto. Obviamente tem todos os meses ainda de junho, julho, agosto para definição de safra, mas a verdade é que até esse momento o plantio evolui bem, já está entrando na reta final, já deve estar aí com praticamente 80% da área até domingo plantada nos Estados Unidos, ou até um pouco mais. A umidade dos solos, né, o Drought Monitor deles lá, para quem acompanha, nunca esteve tão bom nos últimos anos, no início de safra, só para a gente ter uma ideia, tá? Pensando no meio oeste, a região do meio oeste americano, a gente está falando de mais de 90% da área do meio oeste está normal, tá de normal a boa, digamos assim, né? Só para ter uma referência, na mesma época do ano passado a gente estava falando de 34%, 35% da área normal do meio oeste americano. Certo. Então isso mostra que o início da safra americana é muito promissor. Então, plantio evoluindo bem, as chuvas elas estão acontecendo, às vezes até um pouquinho para mais, a gente sabe, né? Inclusive o mercado até especulou um pouco com isso, mas o fato é que o ambiente para o desenvolvimento da safra americana está muito bom, né? Então não tem por que a gente não falar de uma safra cheia nesse momento, né? Falar em perdas ainda não faz nenhum sentido. De novo, claro que tem todo o mercado climático, esse clima pode mudar ainda, mas nesse momento essa possibilidade de safra cheia aí é o que está pesando no mercado, e o mercado está devolvendo esses ganhos acumulados recentemente em cima dessas especulações que eu comentei. Então, o mercado voltando a dar importância, né, ou voltando a focar no que realmente importa agora para o segundo semestre, né, no lado da oferta, que é o desenvolvimento da safra norte-americana, que até o momento é excelente. E Luiz, até poucos dias também se especulava sobre a possibilidade de uma redução diária nos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho, em função de algumas adversidades pontuais ali de clima. Me parece que isso também foi superado e o mercado já não contabiliza mais isso, e imagina que teremos aí uma área também cheia, de acordo com aquelas primeiras projeções que foram ali trazidas pelo USDA, não? Exatamente. Então, quando começou a chover um pouquinho demais lá no cinturão produtor americano, naturalmente o mercado especula, né? Com atraso de plantio, Sim. Com plantio fora de janela, aí não pega a questão do seguro, então o produtor acaba deixando a área a ser plantada. Mas agora, nesse momento, a gente olhando para os números de plantio, tanto de milho quanto de soja, e olhando para os mapas nas próximas 2 semanas, né? Que é o fechamento da janela aí, principalmente para a soja, o milho fecha na próxima semana e a soja anda um pouquinho mais.
não tem por que a gente falar em produtor americano deixando de plantar área, né? Inclusive, a gente até pode ser surpreendido daqui a pouco com área até um pouquinho maior. Eu não apostaria nisso, mas é uma possibilidade, tá? Então, esse risco de área deixar de ser plantado nos Estados Unidos, eu acho que está sendo colocado de lado, né? Não faz nenhum sentido a gente trabalhar com isso nesse momento, olhando para o que já foi plantado e como vai ser o clima nas próximas 2 semanas. Obviamente, o clima pode mudar, mas acho muito difícil a gente ter uma mudança drástica aí a ponto de atrasar o final do plantio e a gente ter algumas áreas não plantadas lá, tanto de soja quanto de milho. Luiz, como é que o mercado está entendendo a chegada dessa oferta americana no mercado? Porque nos últimos 2, 3 anos, talvez nós tivemos ali algumas... você falou dessa largada da safra americana, muito boa, muito positiva e com boas perspectivas. Os últimos anos não foram assim, né? Foram anos ali que foram meio atravancados, o plantio foi meio atravancado, ou tinha chovido demais, ou tinha chovido de menos. O mercado entende que essa safra vai chegar não só num volume regular, né? Ou pelo menos uma safra normal, uma safra cheia, com potencial que tem os Estados Unidos, também dentro de um tempo de normalidade, dentro de um período em que ela tradicionalmente entra, o que vai também ajudar a pressionar um pouco mais as cotações. O mercado percebe de forma diferente a chegada da safra 24-25 dos Estados Unidos? Sem dúvida, né? Como eu comentei, tu também comentou, é uma largada que há muito tempo a gente não via na safra americana, né? A gente realmente nos últimos anos percebeu problemas de plantio, excesso de chuva, às vezes seca, né? Replantios em várias áreas dos Estados Unidos, então já colocando em xeque desde o início o tamanho da produção, né? Como eu falei, a umidade do solo está muito boa nos Estados Unidos. Há muitos anos a gente não vê uma umidade do solo tão boa, né, para esse início de safra. Então, assim, é uma safra que começa com menos riscos que as anteriores, né? E isso abre uma possibilidade grande da gente, né, finalmente voltar a ver, né, nesse caso, uma safra americana cheia, que faz um bom tempo que a gente não vê, né? Então, uma safra americana cheia hoje representaria aí algo em torno de 121 milhões de toneladas. Quem sabe, se o clima for perfeito, pode até bater o recorde. Acho muito difícil, né? Teria que ser muito, muito bom o clima mesmo, mas é uma possibilidade, né, o recorde de 121,4, 121,5. Então, essa safra cheia, entrando no tempo normal dela, porque, inclusive, né, os trabalhos de plantio dentro da janela ideal permitem uma colheita lá na frente também dentro de uma janela ideal, obviamente, se o clima ajudar, é um fator, sim, que pesa, né? Então, o mercado sempre olha para frente e, olhando para frente, coloca na conta aí uma safra americana quase recorde, com uma entrada normal, com uma colheita avançando de forma normal. Obviamente, né, isso tudo tem que ser confirmado ainda, né, como a gente sempre bate nessa tecla, né, que é muito cedo para qualquer definição, mas o fato é que, né, pelo menos agora está definido que o início de safra é muito bom e muito promissor. Então existe sim uma possibilidade grande, né, e na verdade a maior possibilidade é essa hoje, da gente ver lá na frente, lá em setembro, uma colheita cheia nos Estados Unidos, com um ritmo normal, que tende a pressionar o mercado. Então, o mercado demonstrou, né, Kelly, nas últimas... Carla, nas últimas sessões, que 12,50 é uma resistência muito importante. O mercado não consegue passar essa resistência nas primeiras posições de Chicago. Então, ele bate em 12,50 e volta. Por quê? Porque ele entende que, diante de uma safra americana desse tamanho, né, se confirmar, 12,50 é muito caro, né? Principalmente porque uma safra de 121 deve levar a uma recuperação de estoque importante nos Estados Unidos. O estoque deve voltar a ficar acima de 10 milhões, o que não acontece há um bom tempo. Então o mercado começa a antecipar essa possibilidade e começa a trazer essa pressão negativa aí para os contratos futuros em Chicago, que alguns, inclusive, já trabalham abaixo de $12. Luiz, embora ainda muito distante, esses contratos mais alongados, eles também já contabilizam a possibilidade de uma safra de mais de 160 milhões de toneladas aqui no Brasil, quase 170, né? Na perspectiva do USDA, claro. Exatamente. O USDA eu acho que está com um número bem dentro, eu acho, de uma possibilidade normal aqui para o Brasil. Tá? Nós de safras e mercado, a gente tradicionalmente faz a nossa intenção de plantio, a nossa pesquisa em julho. Tá? Nesse ano não vai ser diferente, mas dá para antecipar, tá? Olhando para as possibilidades normais de crescimento diário e tudo mais. Obviamente alguma dúvida um pouco maior no Rio Grande do Sul, até porque no resto do Brasil, né, eu acho que a gente vai ter um ambiente mais positivo para o plantio nesse ano, principalmente pela questão da margem, que está voltando a melhorar, né, uma coisa que está diferente nesse ano agora, a partir de maio, principalmente,
é que os preços voltaram a melhorar e estão voltando para uma margem interessante para o produtor, e isso deve voltar a incentivar a elevação da área brasileira de soja, né? Ainda é cedo, mas eu acho que o USA está trabalhando com 169 milhões, eu acho que é um número que faz bastante sentido. Então, sim, isso também é uma possibilidade que mais à frente pode pesar. Eu acho um pouquinho cedo ainda, né, para a gente botar isso na conta, sim. Mas o mercado, de alguma forma, já olha um pouco para isso, sim, mais para o final do ano, pensando numa possibilidade de uma safra grande na América do Sul de novo. Mas a gente tem que lembrar, né, Carla, principalmente agora que a gente está passando por grandes problemas climáticos, né, nessa safra brasileira, primeiro no centro-norte brasileiro e agora aqui na região sul, especificamente no Rio Grande do Sul, que a gente deve ter a mudança do El Niño para o Laninha nesse ano. E Laninha sempre coloca um alerta grande na safra sul-americana, porque anos de Laninha costumam ser piores em termos de produção do que anos de El Niño, né? Então é um risco que a gente tem que colocar na conta já, muito cedo para qualquer definição, mas é um alerta que a gente tem lá para o final do ano. Tá. Luiz, essa condição e esses alertas, eles se refletiram em preços menores aqui no Brasil também. Você me pontuava uma queda de até R$2 a R$3 por saca nos preços brasileiros nessa semana, né? Como é que o mercado se comportou diante disso, não só em formação de preços, mas também em formação de negócios? Pois é, ao longo do mês de maio, Carolinha, a gente teve um bom andamento dos negócios, dá para dizer assim. A gente teve um ritmo melhor do que a gente vinha registrando em meses anteriores, principalmente porque os preços basicamente ficaram mais firmes ao longo de todo o mês. Subiram aí R$2, R$3, R$4, até mais em determinados momentos, em praticamente todo o país, né, melhorando bastante a margem do produtor. E isso fez com que os produtores voltassem aí com maior interesse à ponta vendedora, né? Então a gente teve um volume de negócios maior no mês de maio, mas realmente nessa semana especificamente que a gente está fechando hoje, os produtores voltaram a se retrair, porque os preços, como eu falei, reduziram, caíram aí R$2, R$3 em várias praças, diante de um Chicago mais fraco. De novo, o dólar acabou ajudando, dólar, né? A gente está falando de um dólar quase a 5,25 na sessão dessa sexta, então acabou trazendo algum suporte. Prêmio também está trazendo algum suporte, o prêmio não está perdendo força, pelo contrário, ele está demonstrando uma certa firmeza, e a tendência para o segundo semestre é de firmeza também, é de uma maior valorização dos prêmios frente à menor oferta brasileira. Mas como o Chicago caiu bem nessa semana, os preços acabaram recuando um pouquinho, as pedidas diminuíram um pouco aí no lado dos compradores, e acabou travando os negócios. Então essa semana não foi muito boa para negócio, né, com maior desinteresse aí por parte dos vendedores, principalmente pelos preços menores. Mas maio então foi um mês produtivo para nossa comercialização, Luiz? Foi. Maio avançou, a comercialização avançou bem. Inclusive na semana que vem a gente vai atualizar os nossos números, né, que são atualizados mensalmente. E eu arriscaria, obviamente é muito cedo, não tenho como antecipar nada, mas arriscaria que a comercialização brasileira aí deve ter saído de 51%, 52%, que era até o início do mês, para algo mais próximo de 60% ou até um pouquinho acima disso, 60% da produção esperada. Tá. Luiz, como é que você vê esse cenário influenciando a comercialização da safra 24-25? As relações de troca, elas estão favorecendo agora um olhar mais apurado do produtor brasileiro para um Chicago que, nesses contratos, né, mais alongados, já começam a perder os $12, então o produtor vai fazendo contas mais detalhadas para não perder, talvez, oportunidades que possam ser melhores do que mais à frente, ou essa sinalização dos prêmios para o segundo semestre, elas estão restritas aos prêmios da soja 23-24, o que também pode preocupar para a safra 24-25 com prêmios que já estão negativos, né, Luiz, para os primeiros meses de 2025. Como é que o produtor está fazendo essas contas e olhando a safra 24-25 também para tentar ir dividindo as suas atenções e avançando com esses negócios? Essa questão dos prêmios, Carla, é importante destacar, tá? Ela é para o segundo semestre de safra disponível, de safra, né? Safra 23-24. Safra que a gente está acabando de colher ou já colheu, né? Só o Rio Grande do Sul ainda tem algumas áreas a serem colhidas. Então, como tu bem colocou, os prêmios para 2024-25, ou né, a partir de janeiro de 25, já pensando na entrada da próxima safra, eles estão bem negativos hoje. A gente está falando de menos 50, menos 60 em algumas posições, para entrega aí a partir de fevereiro ou março. Então, a conta para 24-25, naturalmente, ela é um pouquinho pior que a conta atual, né? Tanto por Chicago abaixo de 12, né, ou próximo de 12, muito parecido até com o que a gente tem hoje no spot,
mas principalmente por prêmios mais fracos, né, com um desconto maior, embora, se a gente olhar na curva de dólar, o dólar lá para frente é um pouco mais alto do que o que a gente tem hoje. Então, o que o produtor está procurando nesse momento? E que é o certo, na verdade, né, fazer essas trocas, né, barter principalmente, para travar seus custos para a próxima safra. Né? Então, a gente está vendo cada vez mais o produtor procurando isso e tem que aproveitar e tem que procurar. As relações de troca aí, elas vêm melhorando à medida que o preço vai melhorando. Então, o produtor tem que aproveitar esses momentos, né, de repique, aí, como a gente teve ao longo de praticamente todo o mês de maio, para avançar um pouco mais nessa diluição desse risco, né, travando seus custos para a próxima safra, porque ele tem que entender, de novo, né, nesse momento a gente não pode trabalhar com nada diferente de safra cheia nos Estados Unidos, o que é negativo para Chicago, e quem sabe lá na frente uma safra grande na América do Sul de novo. Então isso tende a ser negativo para o mercado, tende a ser negativo para o próximo ano. Claro, muito cedo de novo para qualquer definição com relação, principalmente à safra sul-americana, né, que nem foi plantada ainda. Sim. Mas é um risco que o produtor tem que entender que ele tem de novo. Né? Então, nada impede da gente ver de novo um movimento negativo de preços, ou até mesmo de prêmios, né, durante a entrada da safra, como aconteceu em janeiro, fevereiro e março desse ano. Então, isso é possível de acontecer. Né? E a gente só teve um ambiente um pouquinho melhor agora a partir de abril, porque as perdas no Brasil realmente superaram aí 10, 15 milhões de toneladas, até um pouco mais. Então, isso está trazendo um ambiente mais positivo. Mas o risco para 2025, ele existe, ele é grande, e é importante o produtor aproveitar e avançar um pouco mais, porque ele está bastante atrasado na comercialização da safra nova, ele está antecipando um pouco esse travamento de custos, então ele está muito exposto, né? E essa exposição traz esse risco aí de ele ter um ambiente um pouco pior lá na frente. Então, só para resumir, né? A questão dos prêmios, ele tem que aproveitar esses prêmios melhores para a safra disponível e aproveitar alguns momentos de repique de Chicago, ou até mesmo prêmios um pouco melhores para 2025. Né, porque ele está bastante atrasado, ele tem que avançar um pouquinho mais nessa comercialização. Luiz, vamos só entender um pouquinho mais essa questão dos prêmios, então, para o segundo semestre, essa perspectiva que nós temos de ter prêmios melhores. Isso está bastante atrelado a uma oferta mais ajustada, portanto, da soja 23-24 do Brasil nessa segunda metade de 2024. É isso que pode dar essa sustentação, essa firmeza para os nossos prêmios por aqui. Exatamente. O grande ponto dos prêmios agora para o segundo semestre é a oferta menor, né? Como eu coloquei, a gente perdeu aí em torno de 15 milhões de toneladas nesse ano de produção, né? Todo mundo sabe, a gente teve perdas importantes no Mato Grosso, no centro-norte do país aí como um todo. No Rio Grande do Sul agora a gente vai ter que cortar um pouco a produção, a gente ainda não sabe o tamanho disso, mas um corte importante, porque o Rio Grande do Sul é o terceiro maior estado produtor do país, seria até o segundo nesse ano, quem sabe até consiga ser, dependendo do tamanho do corte, então isso vai reduzir ainda um pouco mais a oferta brasileira. E essa menor oferta, naturalmente, já vai nos levar a uma exportação menor, porque a gente não vai ter o excedente que a gente teve no ano passado para exportar 102 milhões de toneladas que a gente exportou, praticamente, e essa oferta menor, naturalmente, traz uma briga aí, né, traz estoques menores de passagem, traz uma briga no final do ano entre exportador e indústria de mercado interno, né, uma briga natural aí que tende a trazer prêmios melhores. Então a gente está trabalhando com um cenário de prêmios melhores, basicamente pela oferta brasileira mais restrita. Esse é o grande ponto, tá? Certo. Obviamente, depende também um pouco de Chicago, né? Se Chicago voltar a subir, prêmio também tende a não ganhar força, tende a compensar negativamente de alguma forma, mas mesmo que Chicago volte a subir, a gente entende que o ambiente para prêmios é positivo para o segundo semestre, exatamente por essa questão da oferta menor no Brasil nesse ano. Mas a demanda também é uma demanda consistente e bastante presente ainda aqui no mercado brasileiro, né, Luiz? Sem dúvida, né? A gente não tem problemas com demanda, obviamente a gente tem que cuidar questões envolvendo a China, a gente tem agora a China, inclusive, exportando farelo de soja, né, que não tá conseguindo consumir internamente, então é um ponto que a gente tem que cuidar, mas a gente não vê um grande risco com relação à demanda, inclusive os lineups aí estão muito bons aí para o fechamento do primeiro semestre, né, mas no segundo semestre, essa demanda naturalmente ela migra a partir de setembro, né, para os portos americanos, mas a gente não vai conseguir exportar o recorde que a gente teve no ano passado, não por falta de demanda, mas sim por uma menor oferta. Então hoje a gente está trabalhando com uma exportação aí de 96 milhões, talvez um pouco menos se a gente cortar a safra gaúcha, mas não é porque a China está comprando menos, é porque a gente vai ter menos para ofertar como excedente para o mercado externo nesse ano. Então, resumidamente, a gente não tem problemas de demanda, né? E os lineups estão mostrando isso para a gente no primeiro semestre, inclusive
com exportações acima do ano passado. Então, realmente, o problema nesse ano está sendo a oferta que vai ser menor, que de alguma forma, né, ajuda a trazer um suporte para preço, deve ajudar a trazer um suporte para preço no segundo semestre. Bom, Luiz, vamos continuar acompanhando. São informações valiosas para o produtor que tem aí oportunidades, né, de fazer negócios melhores aí nos próximos meses, caso ele tenha boas estratégias. É importante dizer isso também, né, Luiz? Tudo isso só pode ser capturado pelo produtor se ele tiver uma gestão comercial, se ele tiver uma estratégia para passar por esse momento, não só esperar, segurando a sua soja, esperar quando subir e vender só nessa possível alta, nesses possíveis melhores momentos, né? Precisa ter uma gestão. Exatamente, a gestão aí é fundamental, né, cara? Não adianta a gente colher bem aí, como alguns estados desse ano no Brasil colheram, e na hora de vender, a gente vender não com o melhor preço. Então, esses preços em alta que a gente vê aí desde abril, né, se recuperando, são preços que trazem oportunidade. Então, não adianta o produtor esperar que o preço suba R$ 30, né, para fechar lá na frente, no topo, porque dificilmente ele vai acertar, tá? Ele tem que ir vendendo ao longo do tempo, né, com um mercado a favor dele, como é o caso agora, né, e como eu acho que inclusive pode ser o caso em vários momentos do segundo semestre, sabendo que lá na frente existe um risco da gente ter preços menores. Então ele tem que gerenciar esse risco sim, tem que escalonar suas vendas, não pode se expor tanto ao mercado e aproveitar que o mercado está a favor dele e ir vendendo, né? Porque não adianta também colher bem e vender numa entrada de safra onde o preço está pressionado por uma safra grande ou no Brasil, ou na Argentina, ou na América do Sul como um todo, porque isso aí vai trazer problemas para a margem dele. Então, aproveitar que o momento do mercado tá do lado, é favorável para ele, né? Tá do lado do produtor e fazer essas vendas aí de forma escalonada, diminuindo o seu risco lá para frente. Ótimo. Luiz, quero muito te agradecer pela companhia e pelas orientações nesta sexta-feira, pós-feriado, né? Uma semana mais curtinha. Teve feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, feriado aqui no Brasil ontem, mas o mercado continua rodando. Então, obrigada, meu amigo, mais uma vez pela gentileza de aceitar o nosso convite, por trazer uma análise sempre tão assertiva aos nossos produtores que nos acompanham por aqui. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para ti. Obrigado, Carla. Bom final de semana. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Senhoras e senhores, Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, nos trazendo, portanto, um resumo desta semana. Foi uma semana mais intensa e pesada para Chicago, refletindo o bom avanço da safra norte-americana, o que o Luiz falou, né? Há tempos a gente não via um mercado mais negativo, o mercado, inclusive nos vencimentos mais alongados, perdeu os $12 por bushel, justamente em função dessas sinalizações de uma safra pelo menos regular para os americanos, né? E nessa boa largada da safra norte-americana, 90% da área do meio oeste dos Estados Unidos está em boas condições para o desenvolvimento dessa safra. Isso pesou sobre o mercado. Claro que teve um reflexo para as cotações aqui em Chicago, aqui no mercado brasileiro também, perdas de R$ 2 a R$ 3, né, nos mercados nacionais, base Porto principalmente, e o que segurou de outro lado o preço aqui no Brasil foram os prêmios, que seguem fortalecidos e tendem a permanecer também fortes no segundo semestre, com uma oferta mais enxuta da soja brasileira 2023-24. As atenções estão redobradas para a safra, para os preços da safra 24-25, que podem sentir essa pressão, então, de uma oferta maior vinda não só dos Estados Unidos, mas também do Brasil, e aí é monitorarmos o clima para saber como tudo isso vai se desenrolar. Vamos ver como ficaram as cotações em Chicago no pregão dessa sexta-feira, números da soja na tela para a gente começar a checar o fechamento. Julho, $12,05 por bushel, 4,75 de baixa. Agosto, $12,03, 4,5 de queda. Setembro, $11,84, 4 pontos mais 75 de recuo. E o novembro fecha com $11,84 também, perdendo 5,5 pontos. Lembrando que o contrato novembro é a referência para a safra norte-americana. Preços do milho agora. O milho tem julho com $4,46 no fechamento dessa sexta-feira, 2,5 pontos de baixa. Setembro caindo 3 pontos mais 75, $4,54. Dezembro, 4,67 com queda de 4 pontos. O março, $4,79, 4 pontos de recuo. Para fechar, os preços do trigo agora. No trigo também fechamento em campo negativo, leves baixas que variaram de 1,5 ponto a 3 pontos. O julho, $6,78, o setembro, $6,99, o dezembro, $7,23 e o março, $7,40 por bushel, o fechamento desta
sexta-feira. Nós ficamos por aqui com esse boletim de fechamento de mercado de soja. Já, para você que está chegando agora, essa entrevista estará disponível completa, na íntegra para você aqui no Notícias Agrícolas. A nossa programação continua, as nossas informações continuam chegando. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Eu te espero às 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Bom final de semana para você, bom restinho de sexta-feira. Até mais.